Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renan da Centro-Sul Informática trazendo mais um vídeo para o nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre esse cara aqui, o Acer AN515, ou popularmente conhecido como Acer Nitro. Então nós vamos fazer um box desse carinha aqui, onde nós vamos falar sobre as suas características físicas, sobre a parte estética, parte de conectividade. Vamos abordar o hardware do equipamento, a configuração do mesmo, fazer alguns testes de performance dentro de alguns games. Tá curioso? Então segue no vídeo, nos acompanha que a gente vai falar sobre o Acer Nitro 5. Solta a vinheta! Bora começar então a descobrir um pouquinho mais sobre o Acer Nitro 5? Então vamos começar pelo começo. Vamos descobrir o que tem no conteúdo aqui da embalagem. Vamos lá? Legal, esse daqui é o manual do Acer Nitro 5. E além disso vem mais um DVD, um CD, enfim, possivelmente com os drivers, beleza? O que mais que ele vem? Obviamente com a fonte de alimentação, cabo de alimentação, beleza? E o carregador dele. O carregador é uma fonte um pouquinho maior. Uma fonte maior aí até porque o equipamento necessita de uma potência também maior, né? Imaginamos nós por ter uma placa de vídeo de 4 GB, falaremos ao longo do vídeo. E faremos teste de performance dentro de alguns games. Então fica aí para você ver como se comportou esse cara. Tá aqui ele, Acer Nitro 5. Vamos mostrar um pouquinho mais dele para você, falando um pouquinho agora das suas características físicas. Então nós vamos mostrar um pouquinho em imagens e falaremos sobre os seus aspectos físicos. Vem comigo. Bom pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Acer Nitro 5, né, um equipamento gamer da Acer, no qual a gente vai trazer aqui alguns aspectos do equipamento agora na parte física, na parte estética. Aproveitando, você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa like e se ficou alguma dúvida, bota nos comentários aí que a gente vai interagir, beleza? Vem comigo. Bom, o Acer Nitro 5, ele possui algumas características que o diferenciam dos equipamentos tradicionais, dos notebooks tradicionais. Uma delas que me chama a atenção é a sua tela IPS 15.6 Full HD. Então é um equipamento que ele tem uma qualidade de imagem, proporciona para você dentro dos seus jogos ou até mesmo para você que trabalha com projetos, né, engenheiro, arquiteto, designer, ele trabalha com uma tela IPS. Então a parte de cores ele é fiel nesse quesito de cores por ter um painel IPS e não TN, como a maioria dos notebooks tradicionais. Bom, o Acer Nitro 5, como vocês podem ver, ele conta com um teclado diferenciado, já para você que é gamer. Então é um teclado que ele já vem com retroiluminado, né? Você ainda pode aumentar e diminuir a intensidade das cores, né? Utilizando, por exemplo, aqui a tecla F9, ó, eu posso diminuir, ou com a tecla F10, pressionando a tecla Fn, aumentar a intensidade da luminosidade do teclado. Show de bola para jogar de noite. Show, hein? Bom, no quesito conectividade, o equipamento ele conta com uma conexão RJ45 para você que quer fazer uma conectividade de internet por cabo de rede, já para ter mais estabilidade. Então ele tem essa conexão, uma conexão HDMI, uma conexão USB 3.1 e duas USBs 2.0 na lateral esquerda. Lateral direita. Na lateral direita ele então conta com uma USB 2.0 mais entrada para fone e microfone, conexão P3, além da conexão do carregador, entrada de energia. Bom pessoal, no aspecto estético, ele é um equipamento que de fato chama atenção pelo seu acabamento de linha premium. Então ele possui cantos arredondados. Um grande detalhe que chama atenção são principalmente nos seus dissipadores de calor, tanto na parte traseira
como na sua parte lateral. Então isso auxilia muito, principalmente durante os jogos onde você vai exigir o máximo de performance do equipamento para que o mesmo não aqueça muito. É um detalhe, a parte de aquecimento é um detalhe que nós conversaremos agora ao longo do vídeo, que é importante vocês estarem sabendo sobre esse detalhe. Então não sai daí, acompanha porque é uma dica importante que eu vou dar para vocês. Um outro aspecto interessante a se falar é do som. Não espere rodar o seu jogo e ter uma percepção de som potente, né? Então nesses casos é indicado sim usar um headset para que você tenha uma melhor experiência dentro do seu game. Ah, mas o som dele é ruim? Não, o som dele é muito bom em termos de qualidade, som limpo, porém não em termos de altura. Normal para um notebook. Sobre a bateria do equipamento, a gente não fez testes em detalhe, nem dentro de jogos, até porque esse é um detalhe importante que a gente vai falar na sequência, vai mostrar alguns testes. Todos os testes que a gente vai fazer dentro dos jogos são com ele conectado no carregador para ter o máximo de performance. Porém, esse equipamento ele tem um detalhe que você consegue configurá-lo para que o mesmo também tenha o máximo de performance utilizando a bateria. Às vezes, alguns equipamentos eles conseguem ativar todos os recursos de desempenho da placa de vídeo somente conectado ao carregador. Esse equipamento não necessita, ele não tem esse detalhe, você consegue ativá-lo mesmo através da bateria. Porém, em testes normais, utilizando navegação na internet, vídeos no YouTube, né, por exemplo, ele teve uma duração média de 4 horas e meia, beleza? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da parte de hardware desse equipamento. Qual a configuração desse Acer Nitro 5? Vem comigo. Bom, o equipamento então vem equipado com um processador Core i5 de nona geração, o 9300H. Esse processador, inclusive, em alguns testes comparativos com processadores de 10ª geração da família i5, esse modelo em específico dessa característica, ele levou vantagem em alguns aspectos de desempenho. Então, uma informação para você ter, às vezes você está pensando, poxa, mas ele é um processador de nona geração, já tem processadores de 10ª. Calma aí, baita desempenho. O equipamento ele vem equipado com 8 GB de memória DDR4, um ponto falho no meu ponto de vista, mas obviamente isso tudo é para diminuir custos do equipamento, mas eu acho que o bacana seria ele já vir com 16 GB. Tem como expandir a memória desse equipamento? Tem, nós vamos falar na sequência. Fica aí que nós vamos dar outras dicas importantes. O equipamento ele vem equipado com armazenamento de HD de 1000 GB, 1 TB, mais um SSD de 128 GB. Ponto importante é que você tem armazenamento e ao mesmo tempo você tem velocidade. Pelo menos onde vai estar instalado o sistema operacional e alguns softwares básicos, você vai ter espaço. Ponto negativo é que ele poderia ter um SSD talvez maior. Outra coisa legal desse equipamento, sem dúvida, é a sua placa de vídeo. É o que chama atenção no equipamento, né? Alguns equipamentos da própria linha da Acer, equipamentos mais de entrada, normalmente eles vêm com as MX250 ou uma MX110 da GeForce de 2 GB. Esse cara aqui, eu gosto de ficar com um teclado iluminado, não pode? Então por isso que eu fico, beleza? Esse cara aqui ele vem equipado com uma GTX 1650 de 4 GB. Então, excelente placa de vídeo. Será que ela é mesmo boa dentro de alguns jogos? Segue aí que na sequência a gente já vai testar, já vai para a parte boa, beleza? E complementando toda essa configuração, i5 então, resumindo, i5 com 8 GB de memória, DDR4, GTX 1650, HD de 1 TB mais um SSD de 128 GB, ele vem com a tela que a gente já comentou de 15.6 Full HD IPS. Bom pessoal, sobre a questão de upgrade nesse equipamento, quais são as possibilidades de você melhorar a performance ou armazenamento? É possível? Sim, é possível. Esse equipamento tem a possibilidade de você expandir a memória em até 32 GB. E a parte do armazenamento, uma coisa legal, ele vem com 2 slots para SSD. Do M2, ele já vem obviamente com um ocupado, padrão M2 2280 NVMe, de até 512 GB, então você pode expandir até 512 GB. Um deles vem ocupado, conforme a gente já falou nas configurações do equipamento.
E ele vem também com uma conexão SATA, ocupada também, né, pelo HD. Então imagino que você não vai querer aumentar o HD do equipamento, o armazenamento da parte do HD SATA, mas existe a possibilidade de você substituir o SSD, por exemplo, né, colocar um SSD maior. Eu acho que seria uma boa opção. Vou fazer apenas uma observação que me chamou um pouquinho a atenção, que me gerou um desconforto. Esse equipamento, vocês vão ver nas imagens, ele não tem acesso fácil para fazer esse tipo de upgrade, tanto na parte do SSD quanto na parte do HD ou memória. Ele não tem tampa de fácil acesso, uma coisa que me gerou um certo desconforto sobre o Acer Nitro 5. Agora, aquela parte que eu sempre gosto, fazer o teste nos games. A gente separou 3 jogos aqui, segue aí no vídeo para você entender como foi a performance do Acer Nitro 5 nesses 3 games. Um outro detalhe que vocês podem talvez estar tendo uma percepção: comprou esse equipamento? Usa esse equipamento, por favor, pessoal. Quem tem um equipamento desse tipo tem que ter uma base com ventilação. A máquina, ela vem com 2 ventiladores, com 2 coolers, que nas especificações técnicas dizem que é para manter o equipamento refrigerado, com uma boa refrigeração, mas o equipamento aquece de forma razoável para cima. Então ele tem um certo aquecimento. Então, como é importante você ter uma base de ventilação, beleza? Então, bora pro teste nos games? Bora! Bom, pessoal, então nós vamos fazer um teste aqui dentro do primeiro game. Como vai se comportar o Acer Nitro 5 no primeiro game que a gente selecionou aqui, que é o Resident Evil 2 Remake. Nós estamos usando aqui o MSI Afterburner e o outro software, que é o Riva Turner Statistics. Então, com esses softwares a gente vai conseguir dimensionar, vocês vão ver aí na tela de vocês, como está rodando em frames por segundo dentro do game. Vocês já podem ver aí na tela, a gente já está com o jogo aberto. Vamos iniciar o jogo aqui. Vou mostrar um pouquinho só antes e vou entrar aqui na parte de gráficos, tá? Só para vocês me acompanharem aqui um pouquinho, tá? A maioria dos itens aqui, tá? Ó, no médio, como vocês podem ver aqui, médio. Então os gráficos no médio, só para que vocês tenham um comparativo. Eu vou botar um continuar aqui. É um jogo que ele carrega bastante imagens, né? Depois nós vamos fazer outros 2 testes, no GTA V e no Fortnite. Então olha aí. Eita. Vamos correr. Tô sem bala para me ajudar, né? Olha aí, ó. Então vamos só rodar um pouquinho dentro do jogo aqui, só para vocês terem esse dimensionamento. Mas olha aqui, ó, ele tá rodando numa casa no médio, ó, ele tá rodando aí na casa dos 50, batendo quase os 60 FPS. Então, para que vocês já tenham um parâmetro, tá? É um jogo pesado, mas ele tá rodando de forma fluida, beleza? Ó, na casa então dos 60 FPS a gente já tem uma base aí. Show? Partiu para o próximo jogo então, gente. Bom, pessoal, então mais um game. Vamos trazer um teste, como vocês puderam ver no Resident Evil 2 Remake. Ele rodou numa base de 60 FPS. Isso pode ter variação dependendo como você configura os gráficos do jogo, né? Então aqui a gente está com Fortnite. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou entrar nas configurações aqui, que eu acho que é importante. Configurações, para que vocês percebam a forma como a gente está mantendo as configurações do game. Ó, também a gente manteve aqui basicamente a maioria dos gráficos no médio, tá? O limite de taxa de quadros de frames a gente deixou ilimitado. Show? Bora jogar então? Bora lá então, pessoal! Como se comporta o Acer Nitro 5 dentro do game? Como será que ele vai se comportar? A gente vai descobrir já. Então bora lá, pessoal. Ó, podem ver que a gente deixou com um FPS limitado, tá? Ele tá rodando aí na casa dos 60 FPS. Então a gente tá aqui. Vamos ver como ele vai se comportar.
Bora! Então vamos ver aqui. Lembra que ele estava tudo no médio e ele está rodando aí nessa casa dos 50 FPS? Então é isso daí, pelo menos vocês já conseguem ter um parâmetro, né? Vocês já conseguem ter uma base aí. Tu vê, ele fica mais ou menos dentro dessa ideia, né? Dentro dessa ideia de 50 FPS batendo. FPS baixo, né? É um jogo que o ideal seria ter 16 GB de memória, eu acho que seria interessante. Então pelo menos vocês já conseguiram ter uma base aí, um parâmetro de como ele se comporta dentro do jogo. Em média ele vai bater os 60 FPS. Em média. Então basicamente é isso, né, pessoal? Vamos testar o próximo game? Bora lá, pessoal. Vamos então fazer mais um teste num game aí. O pessoal curte bastante, joga bastante, que é o GTA V. Então vamos abrir o game e vamos verificar como que ele se comporta. Eu vou entrar na parte das configurações do game, só para vocês verem o padrão da configuração. Vamos só entrar aqui na parte das configurações, só para a gente mostrar um pouquinho para vocês. Na parte dos gráficos aqui. Então aqui na parte de gráficos, né, que vocês podem dar uma olhadinha como nós configuramos então o game, só para vocês terem um padrão, beleza? Bom, vamos para o modo história então, para ver como é o comportamento do jogo. É importante eu fazer uma observação, pessoal. Todos os testes que nós efetuamos do jogo, os jogos estão instalados dentro do HD, tá? Eles não estão instalados no SSD, até por conta do tamanho do próprio SSD, né? Apenas 128 GB, então é um ponto aí que a gente, né, ele fica devendo nesse aspecto um pouco. A gente vai só circular um pouquinho aqui. A gente pode ver que tem um pouquinho de falha aí na renderização, né? 8 GB de memória. Mas a jogabilidade é boa, em nenhum momento ele trava, nada. Eu sempre digo, o ideal é um desk, né? Mas olha aí, ó, ele tá na média dos 47 FPS. Os gráficos, por estarem elevados, então a gente percebe aí no quesito renderização aí que às vezes ele judia um pouco, né? Beleza, pessoal? Então eu acho que uma dica importante para quem for rodar GTA V nesse Note é baixar um pouquinho os gráficos, né? Porque ele ficou com FPS um pouquinho abaixo aí dos 60. Beleza? Valeu! Mais um teste então. Bom, pessoal, então a gente trouxe mais um vídeo aí para vocês sobre o Acer Nitro 5. Resumidamente, a gente apresentou então as suas características físicas, a parte estética, a conectividade. Falamos também sobre a sua configuração, sobre o seu hardware, possibilidades de upgrade e finalizamos aí com testes dentro dos jogos. Bom, pessoal, e para você que não é inscrito no canal, se puder dar aquela força, se inscreve aí. A gente humildemente sempre vem pedindo para vocês, o canal está crescendo e é graças a vocês. E você que não é inscrito e sempre nos acompanha, dá aquela força, se inscreve, deixa like aqui na publicação, compartilha ela com os seus amigos, né? A gente tem gerado conteúdo aí semanalmente para tentar ajudar vocês da melhor forma. Ah, e se quiserem nos seguir lá no Instagram e no Facebook, é só procurar Centro Sul Informática. Obrigado pela companhia, até a próxima. Valeu!